pessoal, nessa aula a gente vai abordar o Instituto do Valor da Causa. O valor da causa que está disposto nos artigos 291, 292 e 293 do CPC. Vamos para o choque? Vamos lá. O Instituto do Valor da Causa, ele é um requisito indispensável à propositura da ação. Não é à toa que lá nos requisitos da petição inicial no artigo 319, um desses requisitos é a necessidade de atribuir um valor à causa. Com base nisso, a gente deve compreender o seguinte: a toda causa deve ser atribuído um valor. Toda causa. A regra é que esse valor da causa vai corresponder ao valor do bem econômico pretendido pelo autor. Então, se o autor quer uma indenização de 1 milhão, o valor da causa nada mais será do que 1 milhão. Se o autor quer pleitear a discussão de um imóvel e o valor desse imóvel é 500 mil reais, o valor da causa será 500 mil reais. Agora, é importante frisar que nem todo o valor da causa é estipulado no valor econômico pretendido. Até porque tem causas que não tem como oferir naquele momento o valor econômico pretendido, ou elas sequer têm algum valor econômico envolvido. Por isso que nem sempre a gente deve, ao analisar uma petição inicial e verificar o valor da causa, atrelar aquele valor a efetivamente aquilo que o autor almeja ou considerar que é aquilo que o autor vai ganhar ao final do processo. Em tempos em que a consulta processual ela é muito facilitada, principalmente aos leigos, além das partes envolvidas, enfim, muitas vezes, autopossibilitar que qualquer pessoa enxergue aquele valor da causa de uma maneira tão facilitada, essa pessoa, às vezes, por desconhecimento das normas processuais, acaba atribuindo àquela ação o valor exatamente previsto lá, estipulado na petição inicial, o que muitas vezes não está de acordo com o que economicamente está sendo pretendido. Porque o valor da causa, vejam só, ele tem outros efeitos processuais que atrelam diretamente a necessidade de estipular esse valor. Por exemplo, o valor da causa ele pode estar atrelado à competência da causa. Vejam, no rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, por exemplo, as causas de até 40 salários mínimos irão tramitar no juizado. Ou seja, quando uma causa ultrapassar 40 salários mínimos, essa causa não vai poder tramitar no juizado. Da mesma forma, quando analisar o valor da causa, a gente deve entender que é sobre ela que é calculado o valor das custas iniciais. Então vejam só, quanto maior o valor da causa, teoricamente maior vai ser o valor das custas iniciais que o autor vai ter que desembolsar para ajuizar a ação. Obviamente, ressalvadas hipóteses em que o autor está angariado, está tramitando, está pleiteando uma ação sobre os auspícios da justiça gratuita. Mas se ele não faz jus à justiça gratuita, ele vai ter que arcar com todas as custas do processo. E as primeiras custas são as custas iniciais. E essas custas iniciais vão estar diretamente, de forma geral, calculadas sobre o valor da causa estipulado. Por isso o valor da causa tem uma importância, inclusive processual, muito grande. Cientes dessa situação, a gente vai analisar, vai destacar os principais pontos ali do 292, principalmente, porque o 292 ele vai estabelecer os tipos de ação e como eu vou calcular o valor da causa referente a elas. Então, se a gente analisa o 292, a gente considera, por exemplo, que na ação de alimentos, nos termos do inciso 3º, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então, isso quer dizer que toda vez que eu for fazer uma ação de alimentos, eu devo pegar o valor da pensão, se for R$1.000, e multiplicar por 12.
né, para poder fazer cumprir o disposto no 292, inciso 3º. Da mesma forma, eu gostaria de destacar os incisos 6, o inciso 7 e o inciso 8, porque esses incisos estão atrelados diretamente ao que foi visto no vídeo anterior, referente ao instituto do pedido. No instituto do pedido, a gente sabe que tem acumulação imprópria, e essa acumulação imprópria, ela pode ser alternativa ou eventual e subsidiária. Pois bem, ciente da definição do conceito de cumulação alternativa e de cumulação eventual, a gente vê que o legislador estabelece uma forma de auferir o valor da causa quando se tratar dessas hipóteses. Então, por exemplo, o inciso 7, ele trata que quando se tratar de pedidos alternativos, aqueles que podem ser cumpridos de uma maneira ou de outra pelo devedor, pelo réu, né, quando ele pode cumprir a obrigação de mais de um modo, quando se tratar de pedidos alternativos, o autor, ao estipular o valor da causa, vai estipular o que seria o de maior valor, né? Então, porque obviamente, não necessariamente, quando o devedor puder cumprir a obrigação de um modo ou de outro, essa alternativa vai trazer valores semelhantes, não necessariamente. Por isso, o que vai oferir o valor da causa nesse momento é um pedido alternativo de maior valor. Da mesma forma, no inciso 8, o legislador ele estabelece que quando o meu pedido ele é eventual, ele é subsidiário, que eu manifesto preferência, o valor da causa deve ser atribuído com base, obviamente, naquela preferência primeira, que vai corresponder, obviamente, ao pedido principal. Então, se eu primeiro fiz menção, eu quero um avião, se Vossa Excelência entender que não é o caso de avião, eu quero um carro, mas eu primeiro manifestei a minha intenção de querer um avião. Portanto, o valor da causa nessa situação seria o valor do avião. Destaco também o inciso 5, que trata de uma ação muito comum, uma ação indenizatória, inclusive aquela que envolve dano moral, e que estabelece ali que o autor deve especificar o valor pretendido. Então isso significa dizer que quando eu quero um dano moral, eu preciso dizer quanto eu quero dano moral. Eu não posso deixar isso para que o juiz, na sua decisão, com base nos seus critérios próprios, defina o valor que o autor ache, né, pense que quer. Não, eu na petição inicial devo estabelecer um valor, inclusive na ação de dano moral. No mais, os incisos ali são autoexplicativos para poder, em cada caso concreto, avaliar a situação. Eu gostaria de destacar ainda o que diz o artigo 293, que é a possibilidade que o réu tem de impugnar o valor da causa. Ou seja, o autor estabeleceu um valor e o réu pode não concordar com esse valor, porque considerem aquela situação mencionada em que o valor das custas são calculados com base no valor da causa atribuído pelo autor. Naturalmente que, se as custas são calculadas com base no valor da causa estipulado pelo autor, outros atos processuais também são, e entre eles os honorários sucumbenciais, que são os honorários que, resumidamente, a parte que perdeu o processo deve pagar à parte vencedora. Pois bem, digamos que o valor da causa atribuído pelo autor seja 50 mil. Está se discutindo um imóvel e o autor diz que esse imóvel vale 50 mil. Mas é público e notório que esse imóvel não vale 50 mil. Esse imóvel vale mais de 200 mil. O autor, talvez ciente de que não tem justiça gratuita, acaba estabelecendo um valor inferior ao imóvel para poder ser onerado em um valor menor de custas iniciais. Vejam, vamos supor que isso passe despercebido pelo magistrado, até porque o magistrado de ofício, atenção para isso,
a essa informação, se o magistrado entender que o autor está fazendo um pedido, estabelecendo um valor da causa que não corresponde efetivamente ao valor econômico pretendido por ele, o juiz de plano, de ofício, pode mandar o autor alterar esse valor e complementar, nesse caso, o valor das custas iniciais. Agora vamos supor que o juiz não tinha efetivamente noção daquele imóvel que está sendo discutido. E ele entende que se o autor está falando que é 50 mil, vai que é 50 mil mesmo. E deixa passar. O réu vai poder impugnar esse valor da causa atribuído pelo autor? Sim, o réu vai poder impugnar o valor da causa estabelecido pelo autor. Aonde? Na primeira oportunidade que o réu tem para se manifestar no processo. Geralmente é aonde? É no prazo da sua contestação. Então, o réu vai ter um prazo geralmente de 15 dias para contestar a ação. É a primeira oportunidade que ele terá para rebater as alegações do autor na petição inicial. Vejam, é a primeira oportunidade. Logo, de forma preliminar, se o réu entender que o autor está atribuindo um valor da causa que não corresponde ao valor devido, ao valor efetivo, o réu poderá, de forma preliminar, dentro dessa contestação, fazer lá um tópico, impugnação ao valor da causa. E ali ele vai discorrer por que aquele imóvel não vale 50 mil, vale 200, vale 300, enfim. Se o juiz acatar essa alegação do réu, naturalmente o processo vai ser suspenso até que o autor seja corrigido o valor da causa e o autor complemente as custas iniciais para que o processo possa ter o seu devido trâmite. E lá na frente, se o réu tiver ganho de causa, ou seja, o pedido for improcedente para o autor, ao atribuir os honorários de sucumbência, essa sucumbência, muitas vezes, que é atribuída sobre o valor da causa, vai gerar um proveito econômico muito maior ao réu, que no momento oportuno impugnou o valor da causa para o autor. Importante destacar que o réu precisa fazer essa impugnação na primeira oportunidade que tiver. Ou seja, se é na contestação a primeira forma de chance de ele se manifestar nos autos, é ali que deve estar a impugnação. Se ele não fazer a impugnação nesse momento, isso quer dizer que preclui o direito do réu em impugnar o valor da causa e depois não adianta nem ajoelhar na frente do juiz em cima do milho, que ele não vai voltar atrás. O valor é aquele estipulado pelo autor. Certo, pessoal? Nessa aula a gente viu, então, analisou alguns pontos do valor da causa e destacou os artigos 291, 292 e 293 do CPC. Por hoje é isso e até a próxima.